Olá, eu me chamo Ítalo, sou mais conhecido como Esponja no meio do grafite. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi que eu comecei, como eu entrei nesse mundo do grafite e, e também contar um pouco da minha história, né? Nesse meio tempo, o que é que aconteceu, como é que eu decidi viver de arte, como foi esse passo na minha vida, que realmente foi uma decisão que foi um pouco desafiadora, né, digamos assim. Até porque para viver hoje inteiramente de arte não é algo tão fácil. Quando eu comecei a fazer grafite, por volta dos meus 14 anos, eu, eu comecei a me dedicar ali, né? Fazia um pouco já do... Eu queria arriscar um pouco do realismo. Eu ainda fazia alguns personagens um pouco mais animados, mas tinha ali alguma sombra, algum brilho. Eu sempre gostei muito de desenhar esse estilo realismo antes mesmo de passar para a parede. E a partir do momento que eu fui me dedicando, que eu fui começando a pegar um pouco mais de prática, o pessoal, à minha volta, o pessoal da minha cidade, começaram a se interessar um pouco pelo meu trabalho. E uma vez ou outra eu me chamava para fazer um trabalho comercial. Tipo, às vezes o pessoal tinha uma loja, tinha algum, sei lá, um quarto, uma sala, o pessoal falava, eu queria essa imagem aqui, eu queria que você fizesse essa arte lá. A partir do momento que eu saio da rua, que eu não estou colocando uma arte minha, uma mensagem que eu quero passar, e eu estou fazendo uma arte para o cliente, ali deixou de ser grafite. Eu estou usando o mesmo material, que é o spray nesse caso, e estou fazendo um trabalho comercial personalizado de acordo com a necessidade do cliente, né? Ele vai me pedir para fazer determinada imagem, eu vou lá e faço. E eu comecei a entrar a não viver nessa época, né? Eu acho que não dava para viver, mas eu comecei a fazer alguns trabalhos e a partir do momento que eu fui me profissionalizando mais, que eu fui adquirindo mais técnica, aí eu passei a pegar mais trabalhos nesse sentido. Eu recebi mais convites e até trabalhar em parceria com outros grafiteiros, que inclusive tem um grafiteiro hoje que eu tenho muita afinidade profissional, que a gente trabalha junto, que é Thiago TV. E hoje basicamente eu vivo tanto do grafite não, né? No caso, eu faço grafite, mas o grafite me proporcionou a fazer trabalhos comerciais como esse tipo de pintura, né? Em locais internos também e externos para a empresa e também para pessoas, assim, pessoas físicas, digamos assim, né? Pessoas jurídicas, pessoas físicas. E o que acontece? Hoje eu também vivo da tatuagem. Ela, ela é uma das minhas principais fontes de renda, sabe? E com isso eu me senti até um pouco mais livre no sentido de que no momento que eu não tenho uma grande demanda do lado do grafite, eu tenho da tatuagem e eu consigo conciliar os dois, eu consigo montar minha agenda para que eu consiga viver inteiramente de arte. E também que eu passei bastante tempo assim trabalhando com outras áreas, mesmo voltado para a arte, não era tanto para grafite nem para tatuagem. Eu passei um tempo com a marca de roupa, que era a Sketchbrush, né? Que era uma marca de... Inicialmente era de camisetas, que eu criava as estampas, fazia ali a ilustração digital. Eu sempre gostei, né, de estar fazendo desenho, eu queria explorar isso o máximo possível. E eu comecei com a marca de roupa, comecei também a levar para o pessoal que era do meio do hip hop, tinha as batalhas de rap que o pessoal ali se reunia para fazer, eu estava levando as camisetas com as estampas e o pessoal comprava bastante. E eu levei isso aí, acredito que por volta de 2 anos, por aí, depois acabou que eu fiz uma parceria com uma empresa que acabou não cumprindo com sua parte e eu tive que deixar a marca de lado. Eu fui obrigado a isso, basicamente. Mas voltando aqui ao lado de viver de arte, hoje eu consigo sim viver de arte. Foi bem difícil no início. Eu tive bastante obstáculos no sentido de ter demanda no trabalho.
Eu acho que eu vim ter uma... Eu vim poder respirar um pouco assim, para dizer, agora eu tô vivendo melhor de arte, quando eu entrei para tatuagem. Que aí era um mercado que já tem uma demanda grande. E a partir desse momento eu pude respirar mais, eu pude pensar como é que eu poderia me profissionalizar mais para fazer as pinturas comerciais, que eu utilizo a técnica do grafite, que no caso o spray, né, que eu utilizo as técnicas do grafite voltado para esse trabalho comercial. E hoje sim, eu posso dizer que eu vivo de arte. Dá para viver sim de arte. Assim, inicialmente é algo que não é tão fácil, porque o artista ele não precisa saber só de... Não é que ele nem precisa, é que ele não pode apenas saber de aplicação técnica, de como você colocar a tinta na parede, de como você fazer uma tatuagem. Hoje em dia você tem que ser um pouco de tudo, você tem que ser um pouco de blogueiro, você tem que ser um pouco de vendedor. Tem muitas coisas assim que acaba influenciando o seu resultado nesse trabalho, sabe? Às vezes você só for bom na técnica, mas ninguém conhecer seu trabalho, você não vende. E para viver de arte você tem que saber um pouco de cada. Ou mesmo se você não souber, mas você tem que ter uma equipe ali que faça alguma coisa para você. Nesse sentido, de vender sua arte, de fazer sua propaganda, de trabalhar o marketing. E isso é um ponto muito importante. Eu acredito que isso é a chave que muitas pessoas não conseguem assim viver somente de arte. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei na indústria, eu já trabalhei como garçom, eu já trabalhei assim em vários outros setores profissionais assim que não tem tanta ligação com a arte, com o desenho em si, com o que eu gosto de fazer. E eu passei até alguns anos trabalhando com isso, mas eu não era uma profissão que eu me sentia satisfeito, que eu me sentia à vontade para fazer. E quando eu comecei a fazer a tatuagem, quando eu comecei a fazer o grafite, desenho, ilustração, eu percebi que ali, de fato, eu poderia ter uma satisfação fazendo ali o que eu gosto, que eu me sinto à vontade, que eu tenho prazer em fazer. E o pessoal percebia esse empenho da minha parte. Se era algo que eu gostava, eu me dedicava mais. E quanto mais eu me dedicava, mais eu conseguia ter uma qualidade melhor no meu trabalho. E isso sim influenciava diretamente no meu lado profissional, na procura pelo meu trabalho. E eu acredito que isso é algo muito importante. Se você está trabalhando num setor que você não gosta, provavelmente você vai fazer aquilo de repente por obrigação. E às vezes você não faz aquilo tipo, da melhor forma possível. Você até faz bem feito. Se você tem uma necessidade ali de ter aquela renda, de ter aquele salário ali para pagar suas contas, mas se você trabalha com o que realmente você gosta, com certeza você consegue ter um desempenho melhor, você consegue se esforçar mais, você consegue sentir prazer naquilo e com certeza o resultado daquilo vai vir de uma forma diferente de uma profissão que você está ali por obrigação.